Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Aleluia. E eu quero ler o versículo 12. Está ali na tela. Juízes, capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amém? Curve a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Paizinho amado, querido, nós te louvamos nessa noite. Senhor, entoamos louvores a Ti. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio seja dado a Ti, Senhor. Pai, nessa noite, eu lhe peço que o Senhor tome, Senhor, o nosso entendimento cativo a Ti, em nome do Senhor Jesus, e que nenhuma palavra se perca. Nós estamos começando o ano, Senhor, que nós possamos aqui dessa palavra tirar um aprendizado para a nossa vida, Senhor, e carregar ele durante esse ano de 2025 e crescer diante da Tua presença, ser transformado por Ti, Senhor, e assim ser usado para a Tua honra e para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se eu perguntar aqui quem conhece a história de Gideão, todo mundo vai falar, né? Que conhece. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece? Todo mundo conhece. Então, eu não vou aqui falar sobre a vitória dos 300. Eu não vou aqui falar das escolhas que Deus disse para Gideão, né? Como ele deveria escolher os soldados. Porque ele, com 300 homens, venceu 135 mil soldados midianitas. Então nós poderíamos falar disso, que dava uma pregação poderosa. Mas eu quero falar de um homem simples, de um homem que ao olhar humano não tinha nada para oferecer, mas que Deus transformou a vida dele. E nós vamos aqui buscar os passos que Gideão teve para que essa transformação acontecesse. E dentro deste contexto bíblico, nós vemos que o livro de Juízes, ele traz uma narrativa de opressão, de apostasia e de liberdade. E durante 350 anos, aproximadamente, eles viveram este contexto. Afastavam-se de Deus, eram oprimidos pelas nações vizinhas, e aí eles começavam a clamar para que Deus viesse socorrer, e Deus levantava um juiz para poder ir lá e salvar o povo de Israel. E dentro desses juízes nós temos Gideão, nós temos Débora, nós temos Sansão, nós temos Otiniel, que foi o primeiro juiz, e nós temos Samuel, que foi o último juiz e profeta. Então o povo vivia esse contexto. Olha só, o povo se afastava de Deus. Se você ler ali no primeiro capítulo, já vai dizer assim, no meio do capítulo, vai falar assim, e o povo se afastou de Deus. E aí começa a tribulação. Começa essa jornada de afastar do Senhor, ser oprimido e voltar, porque Deus levantou um juiz. Essa era a vida que Gideão estava vivendo. E no contexto de Gideão, quando o anjo encontra com Gideão, ele está ali malhando trigo aonde era para pisar uvas, num lugar que não era para ser, não é? Mas eu acredito que havia ali um pouco ali de
inteligência, astúcia, né, de Gideão, porque se ele estivesse no lugar certo, aonde se malha o trigo, certamente os midianitas iriam lá e buscar eles, roubar tudo que ele tinha, se não o matar. Porque nessa altura, queridos, havia morte, havia estupros, havia roubo das terras, havia roubo dos animais. Era isso que o povo sofria. E aí, dentro deste contexto, nós vamos conversar um pouco de deixar Deus transformar a sua vida. Como deixar Deus transformar a minha vida? Olha que o primeiro contato que o anjo tem com Gideão é o que nós lemos. O primeiro contato, e a Bíblia não fala que se Gideão estava também orando, se Gideão estava ali buscando ao Senhor, mas o primeiro contato é o anjo chega, e no Antigo Testamento, quando um anjo aparecia, era a presença de Deus. E ele chega e diz: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha só, já imaginou? Você está vivendo dias tenebrosos e alguém chega para você, você não conhece, e diz: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E você pode pensar assim: minhas pernas estão tremendo de medo aqui, com medo desse povo vir roubar tudo que eu tenho. E esse chega e me chama de corajoso. Esse chega e fala que eu sou guerreiro. Mas a verdade é que Deus vê além do que os nossos olhos veem. A verdade é que Deus, o plano de Deus para a gente, não é contando que eu e você sejamos fortes o suficiente, mas que Ele é forte em mim e em você. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Mas como a pastora Antônia diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, o contexto de que o anjo chega e diz a ele: o Senhor é contigo, é com você, guerreiro corajoso. Talvez ele já estava cansado de viver tanta opressão. Veja, gente, 350 anos sofrendo. É claro que Gideão não viveu esses 350 anos. Mas você ouvir a história de que a vida do povo era essa. É muita tristeza nascer num lugar onde você disse: não tem esperança para mim. Mas o anjo diz: você vai libertar o povo de Israel. É você quem vai libertar este povo. E eu vejo aqui um Deus que quer impulsionar alguém que já não tem muita esperança. Eu vejo aqui um Deus que quer trazer de volta a alegria no coração de quem já não tem mais um sorriso no rosto. Mas a verdade é que ainda que tudo esteja complicado, que você está naquele momento que você já não vê mais saída, não tem mais para onde ir, quando Jesus chega, como diz a palavra, Ele abre porta onde não tem porta. Não importa o contexto que eu esteja vivendo, quando Jesus chega, Ele faz acontecer, porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, quando este anjo diz para Gideão: você quem vai libertar este povo, Gideão vira para o anjo e fala assim: olha, as histórias que a gente ouviu, que o Senhor libertou o povo do Egito, o Senhor tirou o povo do Egito, mas agora nós estamos entregues ao sofrimento. Como eu vou libertar esse povo? E é incrível, queridos, porque o Senhor está tão determinado a fazer com que Gideão vá lá e vença, que a resposta de Deus é: certamente eu vou estar com você.
e você vai destruir todos eles, como se você estivesse lutando só com uma pessoa. Então Gideão vira o anjo e fala assim, então olha, não saia daí que eu vou trazer uma oferta para você. E o anjo do Senhor diz, eu não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui à espera. Gideão corre em casa, cozinha um cabrito, pega uma farinha, faz os pães asmos, pega o caldo ali que ele cozinhou o cabrito e leva diante do anjo. E o anjo então, olha só aqui, queridos, como o meu plano e o teu plano precisa estar na mão de Deus. Porque se ele tiver atrapalhado, Deus organiza. O anjo vira para Gideão e diz assim, pegue o cabrito, coloque sobre aquela pedra, pegue o caldo, derrame sobre ele. E depois que Gideão faz isso, ele então pega a vara, o cajado, toca no cabrito, na oferta, e tudo é consumido pela chama. Talvez Gideão poderia pegar e colocar tudo de qualquer jeito, fazer ali um forro com os pães e colocar o cabrito, ou molhar primeiro ali os pães, para ensopar os pães. Mas não, quando ele chega, o anjo aqui diz, faz desse e desse e desse jeito. Quando ele faz, Gideão ainda vê que o anjo aceita o sacrifício. E Gideão olha para ele e fala assim, agora como é que eu vou libertar esse povo? Se o meu clã, a tribo da qual eu sou, é a menor das tribos, e eu sou o mais fraco da minha casa. E novamente o Senhor diz para ele, o Senhor é contigo. O Senhor é que é contigo, não é o presidente que é contigo, não é um general que é contigo, é o general dos generais que é contigo. Então às vezes nós tememos as batalhas, às vezes nós tememos aquilo que está acontecendo conosco, porque na verdade não colocamos diante de Deus. Não apresentamos isso diante de Deus. O meu plano não foi apresentado diante de Deus e agora eu tenho que resolvê-lo sozinho. Mas quando eu apresento diante de Deus o meu plano, aí o Senhor diz, então faça assim, faça assim, faça assim, e eu serei contigo. Essa é a verdade do Evangelho. Trazendo para os nossos dias de hoje, Jesus Cristo também quer nos encorajar em todo tempo. Jesus nos chama a não desistir da batalha em todo tempo. Talvez hoje estas cadeiras todas poderiam estar cheias, mas existem muita gente que já está desacreditando até da palavra de Deus. Existem muita gente que já não dão mais crédito a quem está na igreja. Mas Deus está querendo levantar um povo que é verdadeiramente transformado por Ele. Porque não vale simplesmente ser mascarado, mas ter a essência de Cristo. E aí deixa eu dizer para vocês, olha só. Romanos 8:31 foi o que a irmã leu. Jesus diz para nós, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Se Deus é quem está na frente, quem será contra nós? 2 Timóteo, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha só, nos dá poder para vencer com Ele. Nos dá amor para estar liberando sobre aqueles que estão do nosso lado. E autocontrole para não desfalecer, não desistir. E o que eu gosto? Esse texto bíblico também me mexe com o coração. E eu falo sempre ele para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes,
firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Como você trabalhou para Jesus em 2024? Como você colocou assim, Senhor, olha, eu quero fazer algo, mas eu não sei ainda o que eu quero fazer, mas eu quero. Me direciona, me orienta. Porque eu quero chegar no final deste ano e ver que a minha vida foi completamente direcionada pelo Senhor e eu já não sou mais quem eu era lá em janeiro. Em dezembro eu sou outra pessoa. Existem princípios nessa história que nos mostra como deixar Deus transformar a minha e a sua vida. Tem muita coisa para aprender aqui, mas eu quero compartilhar com vocês somente 3 princípios. E eu tenho certeza que se você seguir, sua vida no final do ano vai ser transformada. A minha vida no final do ano vai ser transformada. Porque nós veremos que não foi no nosso esforço, mas foi no poder de Deus. Porque é Ele que fez. Então o primeiro princípio, para que Deus te transforme, fale com Deus. Sabe aonde eu vejo isso? Aqui nesse texto. O anjo chega e já existe logo um diálogo. O Senhor é com você, guerreiro corajoso. Ah, como é que o Senhor é comigo se falaram que Ele salvou lá no passado, mas agora o que eu estou vendo é só destruição e desgraça? O anjo diz novamente, certamente eu serei com você. Ah, então tudo bem, então vou fazer algo para o Senhor. Vou fazer uma oferta, porque eu ouvi também que a gente tem que ofertar ao Senhor. A oferta é aceite. E agora, como é que eu vou libertar este povo? Você vai libertar esse povo como se você estivesse lutando somente com uma pessoa. Ah, mas a minha casa é tão pequena, a minha tribo é pequena, eu sou o mais fraco da minha casa. Mas o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Olha só, Gideão está dizendo ali, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, não dá, não me escolha, mas o Senhor não desiste de nós. Nós aqui, olha, não sou eu, não é comigo. Sabe quando você está no culto e Deus está falando com você e você está, não é comigo. Mas o seu coração está bradando, está te incomodando e você está, não é comigo. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Deus está ministrando no nosso coração, no meu coração nessa noite. Porque eu não quero que o ano que passou seja igual a ele. Este ano seja como o ano que passou, perdão. Eu quero que seja melhor. Por que falar com Deus? Querido, nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque às vezes nas nossas orações, nós aprendemos que a nossa oração é um diálogo com Deus. Mas na maioria das vezes o nosso diálogo ele é repetitivo. Porque nós dizemos, Senhor, olha, eu te adoro, eu te louvo por esse dia. Eu te louvo porque o Senhor me dá saúde, eu te louvo pelo alimento que eu tenho na mesa. E aí você então parte para os seus parentes, para os amigos, Senhor, fulano está doente, fulano está precisando de uma ajuda do Senhor. O que eu vejo aqui? Porque hoje nós estamos falando para nós. Como eu preciso fazer para que Deus transforme a minha vida? Então eu quero esse princípio de como você tem que falar com Deus por você. Não é pelos outros. Gideão estava vivendo uma história. Então ele diz, está acontecendo isso, e isso, e isso, e isso. Como eu vou fazer isso? A vida que nós vivemos hoje é uma vida de opressão. E você vem aqui e me fala que eu vou libertar esse povo. Senhor, na minha cabeça eu não consigo imaginar isso. E Deus então vê que Gideão ali não está crendo.
Mas o diálogo continua, porque Deus escolheu aquele homem. Porque Deus viu algo nele. O que Deus está vendo em mim e em você? O que você tem falado com Deus? Será que você tem olhado para o Senhor e falado: Senhor, olha, está difícil porque o Senhor sabe, o sujeito lá no trabalho não me deixa em paz. É uma perseguição. Principalmente porque ele sabe que eu sou cristão. Aí eu te digo que a Bíblia diz assim: fique alegre porque te perseguem, por amor de Jesus. Se te perseguisse por outra coisa era pior. Mas quando é pelo nome de Jesus, alegra-te. Lembra? Em Atos 5:29, quando os escribas prenderam Pedro e alguns discípulos por ensinarem de Jesus, e falaram assim: não falem mais deste nome. Se vocês falarem, vocês vão apanhar de novo. Nós vamos vos soltar agora. E Pedro vai e exclama. Pedro é um cara, vou te falar, nem tem palavra para ele. Pedro exclama: mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. Vamos continuar ensinando. Se der chicotada no nosso corpo, não tem problema. É por causa do nome dele. Não é por causa do nome de A, do nome de B, mas é por causa daquele que nos salvou. Então comece a falar com o Senhor de uma maneira em que Ele saiba exatamente, embora Ele saiba, mas Ele quer ouvir de você. Como é que está a tua vida? Como é que você está vivendo? Qual é a sua expectativa nas coisas em que você está vivendo? 2. Segundo princípio para que Deus te transforme: oferte ao Senhor. O que você tem ofertado a Deus? Queridos, eu não estou aqui dizendo financeiramente. Muitos pensam que é dar muito dinheiro, que é vender uma casa, vender um carro, ofertar a igreja, e Deus vai abrir as portas das finanças, Deus vai fazer grandes coisas. A melhor oferta é a minha e a tua vida. A melhor oferta somos eu e você. Porque se Deus me tiver e lhe tiver a 100%, Ele pode fazer tudo através da nossa vida. Mas quando eu coloco algumas restrições para o Senhor, quem acaba sofrendo sou eu. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-lhes, amados irmãos, para que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo: você precisa saber o que você está fazendo, mas ofereça-se completamente ao Senhor. E aí Deus vai fazer coisas maravilhosas, grandiosas. Essa é a verdade. E digo mais: quando nós vivemos na dispensação do Senhor, aconteça o que acontecer, se eu estiver completamente em Deus, sendo moldado, transformado e agindo através dessa transformação, aconteça o que acontecer, a certeza que a gente tem é que Deus já venceu por nós. Porque Ele próprio diz isso. Livro de João, capítulo 16, verso 33, Ele vai dizer: eu tenho-vos dito isso, que no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, é esse mundo tenebroso, é esse mundo espiritual que nos oprime. E Jesus está dizendo: eu já venci. Então o que eu tenho que fazer é avançar. Porque o Senhor já venceu e nada pode me fazer mal. Eu digo espírito, a minha alma, se ela está entregue ao Senhor, quem é que vai tocar nela? Se nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Romanos 8 diz: nada pode. Então você pode extravasar,
Você pode ir lá e fazer em nome de Jesus, porque é o Senhor que está assinando embaixo. É claro que não é qualquer coisa em nome de Jesus. É o que está na palavra. Terceiro princípio. Não olhe para quem você é. Veja quem Deus quer que você seja. Se eu for olhar para mim, querido, não vai dar nada. Mas eu sei quem Deus quer que eu seja. Então é uma briga diária, cotidiana, eu comigo mesmo. Como é que está você? Está brigando? Você sabe quem Deus quer que você seja? Ou você só está mesmo, cada dia o seu dia, cada dia o seu mal? Cuidado que você só vai ficar pegando mal. Mas se eu coloco toda a minha expectativa, os meus planos diante de Deus, e eu olho para o Senhor e eu sei exatamente quem Ele quer que eu seja, eu vou correr atrás disso. Eu vou buscar isso. Porque isso é que nós aprendemos com este texto. Gideão não estava vendo quem Deus via que ele era. Para Gideão, a imagem que ele tem dele é: a minha tribo é menor, eu sou o mais fraco da minha casa. Como pode isso acontecer? E o Senhor diz para ele: não, eu vou ir com você, você não vai sozinho. Então eu imagino que depois dessa conversa, Deus dá mais uma orientação a Gideão. Ele diz: você vai descer, pegar uma junta de boi do seu pai, vai destruir o poste ídolo, vai destruir o altar de Azerá e vai construir um altar para mim. Olha só, o povo que vivia na apostasia, na idolatria a outros deuses, agora Deus levanta um juiz. E o primeiro passo é: destrua tudo que é idolatria. E levante um altar para mim de novo. E eu vou vos libertar. Você sabia que nós levantamos vários altares na nossa vida? Sem saber que esse altar, muitas das vezes a gente sabe, que ele está tomando o lugar de Deus e impedindo que a minha vida, que a sua vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Porque existem vários altares levantados. O altar da preguiça, o altar do não consigo, o altar do não, amanhã eu faço, o altar do não, aquele lá sabe mais do que eu. Até levanta o irmão como um ídolo. Mas nunca é comigo, e o Senhor está dizendo: eu sou contigo, guerreiro corajoso. Eu é que quero transformar a tua vida. Eu quero mostrar para eles que eu posso usar quem eu quero. Queridos, eu acredito que se fosse muito mais fácil o agir de Deus em nós, Deus nos usar, se fosse algo assim, facinho, todo mundo ia ficar: é a minha vez, é a minha vez, é a minha vez. Mas Deus não dá a glória dele para ninguém. Porque na verdade é que muitas pessoas que talvez fossem usadas por Deus, iriam dizer: não sou eu é que faço. Como tem muitos hoje. Mas Deus está nos chamando para que nós, nos entregamos completamente. Derrubemos os altares. Construamos um altar para adoração a Deus completamente. Olha só, a Bíblia diz que eu e você somos um templo do Espírito Santo. Quais são os altares que estão dentro desse templo?
Quais são os altares que estão aí dentro? Que estão te impedindo de avançar, de progredir? Transforme-se esse ano. Mude a história da sua vida com Cristo. Eu vou mudar a história da minha vida com Cristo, porque eu quero mais de Deus. Nossa, pastor, tem uns irmãos aqui na igreja que é assim, pastor, você só traz umas palavras duras pra gente. O Thiago é um deles, posso falar que é meu filho na fé. Tem dia que ele fala, pastor, que lenhada. Outro dia, eu fui pregar aí, e o irmão falou assim, o que você vai pregar? Não vai dar paulada nos outros, não, que o povo lá é novinho na fé. Novinho na fé, não. O povo lá está começando. Não vai dar paulada nos outros, não. Eu falei, não vou dar paulada em ninguém. A palavra hoje é de bênção que Deus colocou no meu coração. Mas a verdade é que o cristão precisa desse impulso. Porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos quem Deus é. E aí nós ficamos relaxados. E o pastor errou o cantor no outro dia, viu? Não falando que eu fico ouvindo essas músicas. Mas não é Zeca Pagodinho, não. É Martim da Vila. A música lá que ele cantou. Deixa a vida me levar. Cuidado que ela pode te levar para o buraco. E eu te digo e termino. Não deixa a vida te levar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te transformar. Oh, queridos. Deus só quer um. Que seja eu, que seja você, para fazer um rebuliço. Olha, se Deus levantar qualquer um de vocês, pode ter certeza que eu vou estar orando o tempo todo para Deus fazer mais e mais e mais e mais para você. Eu vou querer que Deus te leve em lugares altos. Eu vou aqui, deixa eu usar aqui, eu vou terminar. Júlia, eu já te disse isso várias vezes e você não tomou posse disso. Deus te chamou para ser uma grande evangelista. Deus te chamou. Deus te chamou. Busque isso do Senhor. Saiba o que um evangelista faz. Peça ao Senhor para te transformar completamente e ser uma evangelista de excelência. Porque o evangelista, queridos, ele chega numa pessoa e fala só do amor de Jesus. Olha, Jesus morreu por você. Ele entregou a sua vida lá no Calvário. E um dia ele virá te buscar. E a pessoa logo começa já a chorar. Eu sou pecador e não sei o que. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Esse é o evangelista. O pastor às vezes chega e fala a vida inteira. E a pessoa não aceita. Chega o abençoado do evangelista e fala 2 minutos. Não, eu aceito, eu quero Jesus. Por quê? Porque Jesus tem algo especial com cada pessoa. Agora, os outros dizem assim, pastor, você tem uma paciência de Jó. Eu já tinha mandado embora da igreja, mas é o amor pastoral. É quem cuida da ovelha. O evangelista não tem isso. Talvez o evangelista vai, eu não, quer saber de você não. Você já aceitou Jesus, ele que toma conta de ti. E aí nós vamos ver o quê? Cada um sendo transformado para ser colocado no lugar certo. No que você quer se transformar neste ano? Será que você pode fazer um projeto? Pode, Thiago. Eu tenho tanta coisa que eu nem terminei meu projeto ainda. Mas eu tenho. Esse só está desorganizado e Deus está me ajudando a organizar. Então faça isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Jesus quer que eu e você sejamos transformados por Ele, não por mais ninguém. Somente por Ele. Por aquilo que nós recebemos através do Evangelho, que é o próprio poder de Deus. O Evangelho é suficiente para nos transformar. Então, se eu e você cremos nesse Evangelho, precisamos buscar essa transformação. E somente Cristo pode realizar. Em nome de Jesus. É Ele que nos impulsiona a sermos semelhantes a Ele. Ninguém mais. Amém?